E aí, meu rapaziada, chegamos aqui na clínica do Dr. Chicão, fazer uma avaliação com ele. Tem muito tempo que eu não faço, que eu não peso, não faço esse tipo de avaliação, e hoje a gente vai fazer a avaliação aqui com o doutor, pegar umas dicas com ele. O doutor, ele acompanha o Patrício, o Patrick, e vai vir aqui pegar umas dicas e fazer a avaliação. Estou aqui com o Roberto, o Badola, o Lucas, já treinamos hoje. Agora nós vamos chegar aqui na clínica dele. E aí, doutor? Tudo bem? Como vai? Pô, que bonito aqui, cara. Vai entrar aí, tranquilo. Filmando pro YouTube, tem problema? Não, nenhum, vai entrar, fica à vontade. Licença. Fala aí, galera, beleza? Bem? Beleza. Borracha, fala o seguinte, o que é que você precisa, né, Renato? Entender e poder lhe explicar direitinho o que é que vai ser feito. Então, doutor, eu preciso de muita coisa. Fala aí. Muita coisa, né? Mas o que eu tenho visto, esse tempo que eu tenho, não só agora nesse camp, mas nos outros, eu tive lá com o senhor, né? Quando você estava com o Patrício, exato. lá na Arizona. Eu vi lá, e o Patrício fala muito bem do senhor, fala que o senhor está realmente na vanguarda. Cara, Em termos de treinamento, de carga de treinamento, em termos de dieta, de tudo. E o senhor veio da arte marcial, né? Então, isso é o diferencial. O que você precisa? Precisa você quer compreender como é que é feito o Eu trabalho? queria compreender porque eu tenho visto que ele tem controlado muito bem a carga. Ele falou ontem comigo que ele já teve uns 5 overtrainings. No passado. No passado. Exato. Inclusive, as lesões crônicas que ele tem, a maioria foi provocada por falta de controle, né? Pelo excesso, falta de controle. Então é isso que eu vou mostrar para você aqui como é que é feito. Você vai compreender aqui como é que é feito. Porque eu tenho essa característica de forçar um pouco além. É comum. Tem né? Inúmeros atletas têm a vontade de ser campeão é muito grande e o cara termina pecando pelo excesso. Certo? Isso acontece muito. Sempre foi assim, né? Mas é aí onde entra a função do fisiologista, que é exatamente controlar as cargas total do camp. Então, assim, você sabe, bem-vindo à arte marcial, e no passado, né, nós tínhamos muitos erros. Quando a gente treinava, quase sempre treinava muito porque dizia, eu não sei se está certo, vou fazer muito porque pelo menos eu garanto que eu treinei. Isso. Né? Mas quase sempre passava do ponto, sabe? Sim. O que nós vimos no passado era que os atletas treinavam 3 vezes por dia, todos os treinos eram duros. Isso. Então os caras chegavam de um treino já cansado do outro, e aquele treino que ele chegou cansado não rendia, não aprendia tecnicamente, só ficava mais cansado. Aí já ia para o treino da noite, mais cansado ainda. Então aquilo, quando ele chegava no fim da semana, que era o dia do sparring, ele não conseguia mais. Então não existe uma evolução nem física, nem técnica, quando você está exausto, certo? Então, desde muito tempo atrás, que a gente já falava lá com o próprio Jair, que era que comandava lá a Kimura, né, falei muito também com o Dedé Pederneiras, a respeito da quantidade de carga do treinamento dos atletas, né? E eu sempre achei que a gente poderia fazer algo com menos carga, com menos volume, porém com mais qualidade, com o objetivo de descansar o atleta e não cansar, certo? Então você vai compreender que esse mecanismo que eu vou mostrar aqui agora foi no decorrer de vários anos. A gente já acompanha atleta de luta desde o tempo que Barão chegou na academia com 15 anos de idade. Pra você ter uma ideia, eu treinei Barão para lutar contra Patrício, quando o Barão devia ter seus 15 anos de idade, 15 anos. Que não aconteceu essa luta, certo? Mas isso há décadas atrás. Então de lá para cá a gente veio aplicando e evoluindo o que eu vou lhe mostrar aqui agora, certo? Você vai entender como é que começa o planejamento do camp, certo? Tudo começa pela formatação do método do treino, certo? Você vai lá, todos os técnicos aí, eles vão... a gente vai entender o que é que o cara precisa, né? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que não existe planejamento fixo. Entendi. O planejamento do treinamento do atleta ele é totalmente variado. Depende do que você precisa, do seu adversário, depende da sua recuperação também. Até sua recuperação pode interferir no planejamento, certo? Aqui nós temos os dias da semana, né? Todos os dias a carga dele de treinamento com as modalidades específicas. A gente tem que sempre tentar começar o treino de maneira pontual. Por quê? Porque nessa pontualidade é onde entra o encaixe do time nutrition, a questão, o time do suplemento, o time
recuperação. Se eu treinar de qualquer forma, como é que eu vou fazer o encaixe correto na hora certa de um suplemento que é para recuperar ou que é para estimular? E aí a escolha dos melhores horários. Por exemplo, antigamente, quando nós chegamos lá na Pitbull Brothers, anos atrás, os treinos eram de 12 horas da manhã, tinha o primeiro treino, e o segundo treino era de 8, 9 da noite. Então, assim, resultado, os caras acordavam tarde, porque dormiam tarde, cansados, e às vezes tinham um sono péssimo, né? Porque o treinamento à noite era muito tarde. Então, o treinamento de alta intensidade à noite, o corpo praticamente não relaxa, tem uma liberação muito grande de cortisol, de hormônios, demora umas 3, adrenalina, exato, adrenalina. Então, o cara não consegue ter uma boa noite de sono. Então, os caras já acordavam tá fazendo tarde. isso lá, né? A primeira coisa que a gente começou a brigar para modificar foi exatamente a quantidade, o horário desses treinos, né? Os horários. Fizemos vários experimentos de horários de treinos e hoje a gente chegou na formatação que eu considero ótima, que ali um treino de 10 horas, o cara treina de 10, acaba de 11, 11 e meia, já 12 horas já está ali comendo, pode tirar um cochilo se quiser, dar uma descansada. E lá para as 5, 6 horas, no máximo 7, para não ficar muito tarde, tem o segundo treino. O cara vai lá e faz o segundo treino, depois ele janta de maneira bem normal e consegue ter uma boa noite de sono, certo? Então eles não conseguiam fazer uma ingesta de calorias adequadas, porque ou ele comia ou ele treinava. Então aí onde vem os overtrainers, por déficit de calorias. Não somente por déficit de calorias, por falta de carboidrato na alimentação que os caras faziam também no passado, certo? Segundo ponto, definição das zonas de treino, né? A gente tem que definir por que eu defino as zonas de treino e faço o treino dos atletas totalmente monitorados. Porque exatamente para ter a certeza que eu estou aplicando a carga de treinamento correta. E eu só tenho como mensurar isso se eu usar um monitor cardíaco. Da maneira que nós trabalhamos também, essas cargas aqui são ajustáveis. Como é alta performance, aqui eu tenho, ó, Fight Zone, aqui do Patrício aqui em cima, vendo aqui? Então, ó, o Fight Zone aqui, essa zona aqui bem vermelha. Só que o Fight Zone não tem limite máximo, eu vou buscar o máximo que ele pode. Muitas vezes esses caras ultrapassam os 200 batimentos cardíacos e conseguem se manter lutando, em condição de luta, né? Mas eu tenho que treinar o Fight Zone. Então, é feito os testes fisiológicos. Fight Zone seria o quê? A zona dele de luta. É a zona que eu quero que ele treine para ir para a luta. Para manter os 5 rounds ali. Sim, naquela alta intensidade. Se ele não passar por aquela adaptação, quando ele for para a luta, ele vai sentir. Às vezes tem atleta que é muito bom, que vai fazer o sparring com o outro adversário, e o cara não consegue tirar você, por exemplo, da zona de conforto. Então a sua zona cardíaca não chega no Fight Zone. Quando você for para a luta e acontecer uma situação que o cara vai mesmo cair para dentro, né, que vai puxar de você, que você vai subir essa frequência cardíaca para uma zona alta, o seu corpo não passou por aquilo. Sim. Então você vai entrar em fadiga neural e periférica. Seu braço não vai mais ter uma resposta, não consegue mais se manter brigando mesmo quando estiver cansado. Perfeito. Entendeu? Então o objetivo do campeão é ele ser campeão na fadiga. Quando ele estiver cansado, ele conseguir se manter em luta, né? Sem afogar. E isso é treinável, certo? Tudo isso é treinável. O meu sistema, eu utilizo a sua frequência cardíaca máxima que você atinge nos seus treinos. Sim. Então assim, eu sei qual é a sua máxima conforme um teste específico, só que eu vou ajustando a sua frequência cardíaca semana após semana. Como eu vou lá para o sparring e faço monitoramento, então eu sei que frequência cardíaca você atingiu naquele sparring. Sim. Atingi 198 batimentos cardíacos. Aquela passou o seu o seu 100%. Sim. Então tudo é reajustado. Entendi. Para eu não entrar nessa fight zone, quanto tempo antes da luta? Tem acima da luta, não é uma semana mais tão puxada. Eu uso o Fight Zone até o último sparring. Até o último sparring. Até o último sparring. Sim. Que coincide a modificação da intensidade com a dieta. É um ponto-chave. Eu só aperto a dieta mesmo para valer quando eu encerro os treinamentos em altíssima intensidade. Para evitar um overtraining. Inclusive, se você treinar com baixo carboidrato, com alta intensidade, é certeza que vai cair testosterona e aumentar o cortisol. Sim. Levando o atleta a um overtraining, certo? Nem todo dia o treinamento ele é duro. Tem dia que é muito duro. Naquele dia que é muito duro, eu não tenho como não ir para o treino sem carboidrato. Sim. No dia que é mais leve, eu posso e devo oferecer menos carboidrato para o atleta. Que isso gera adaptação fisiológica, chamada de biogênese mitocondrial, que é uma adaptação do seu corpo a aprender a utilizar as gorduras como substrato de energia de forma eficiente. E isso também tem que ser treinado, porque o Mixed Martial Arts ele não é apenas anaeróbio,
ele trabalha em zonas de alta intensidade, mas eu também tenho que chegar na alta intensidade e me manter... E se manter. Lutando. Para isso, o corpo vai utilizar todas as zonas energéticas. Zonas de Isso é muito importante. utilizar gordura, utilizar carboidrato. E outra coisa, se eu treino seu corpo para utilizar a gordura como substrato de energia, o que é que isso acontece? Menor produção de lactato. Certo? Porque o lactato ele é um subproduto da utilização do glicogênio, da glicose. Então não seria interessante colocar gordura? Não é colocar a gordura. Eu vou treinar meu corpo a utilizar a gordura que eu tenho. Então, assim, eu até posso colocar gordura para ele como fonte de energia, no caso um TCM. Sim. Mas o que eu quero fazer nesse momento é fazer o seu corpo aprender a utilizar a sua gordura como fonte de energia. E como você faz isso? Nos dias de treinos mais leves. Se for intenso, isso tem que ser com carboidrato. Certo? Se for menos intenso, deve ter menos carboidrato. Cada treino que ele faz, monitorado, o consumo calórico, ó, ele é mensurado. Você vê que tem treinos diferentes com gastos calóricos diferentes. Então eu vim aqui, ó, o gasto dele basal, aqui em cima, descobri quanto é que é todos os gastos dele de todos os treinos, certo? E aqui, ó, eu tenho do lado o gasto calórico diário que ele precisa. Então a dieta diariamente tem ajuste. O que é que isso me proporciona? Chega a variar 20% ainda. Me proporciona a performance do cara ser garantida, sem ele ter ganho de gordura, nem que ele fique debilitado, perdendo massa muscular magra. Essa periodização nutricional, junto com a periodização do treino. Muito importante. Entendeu? O objetivo do treino é tornar o atleta a cada camp mais forte, mais potente e mais veloz. Então, tudo aquilo que é feito na preparação física visa isso, a velocidade, potência e força bruta mesmo, certo? Eu não preciso, durante a preparação física, simular movimentos de luta do atleta. Isso pode até acontecer, uma vez ou outra, certo? Mas eu não preciso trazer para a preparação física os movimentos da luta, tá? E eu até nem gosto de fazer isso, nem recomendo. Por quê? Porque eu vou fazer esforço repetitivo, que aumenta o grau de lesão, certo? O camp começa de uma forma e termina de outra. Sim. O camp vai evoluindo conforme o cara vai evoluindo. Pra gente saber se o cara está evoluindo, se está recuperando mais rápido, é com teste de lactato? Não, eu não faço teste de lactato, eu faço o teste de recuperação do sistema neural, os sistemas autônomos, no caso o simpático e o parasimpático. Então o coração ele fala, então esse teste aí ele é feito a análise dos milissegundos entre um batimento cardíaco e outro. E ele verifica o sistema de fuga e o de recuperação, que é o simpático e parasimpático. Quando você acorda com um sistema ativado, ele por sinal que você não teve uma boa recuperação. Aí eu vou avaliar os fatores internos, que é a carga do treino, ou fatores externos, que vem sono, carboidrato, estresse. Às vezes o cara briga com a esposa, briga com um amigo, tá? Então são fatores também que levam você a ficar mais estressado, que ativam o seu sistema. Então a gente controla tudo. Fatores, sistema simpático para simpático. Vou mostrar daqui a pouco. Ô, doutor Franz, o senhor tem um papelzinho e uma caneta aí? Só para mim dar uma... Que eu ia ler os tópicos aqui, senão eu fico perdido. É muita informação. Que eu falei. Tudo sendo filmado. São anos de estudo e de aplicação. Aí vem para o sparring, né? Botando óculos escuros aqui porque tem grau, eu esqueci o outro. Igual na praia aqui. Então, aquilo que eu falo. Para que você tenha um camp de sucesso, tem que ter um planejamento. A equipe tem que sentar, tem que planejar. Quando você planeja, a chance de dar errado fica menor. Eu sei que luta depende de um golpe ali, às vezes acaba com tudo, mas quando você planeja, a chance de dar errado se torna muito menor, certo? E todo esporte, quando você começa o camp, começa a preparação, a base, o treinamento, você começa assim, ó, com o volume mais alto e a intensidade mais baixa. O que é que isso significa no treinamento de luta, de MMA? Tá? Que quando a gente vai começar aqui o nosso camp, quando eu vou lá para o sparring, o meu sparring ele tem um tempo maior do que o tempo de luta. O que é isso? Eu aumentei o volume. Nós começamos de um formato do camp... É proporcional, né? O volume e a intensidade... Quando o volume... Exatamente. Não pode subir os dois juntos. Doutor, eu tenho uma capacidade de treinar em jejum. Certo. Quando não é tão intenso, né? Quando não é tão intenso. Certo. Quando é moderado, leve, eu consigo. Mas... eu não sei quantas vezes por semana é saudável fazer. Pronto, é isso que, veja bem, os estudos falam o seguinte, quanto mais longe do camp, no caso do camp não, da data-alvo, né, que é a data da luta ou da competição, quanto mais longe, mais treinamento em jejum, exatamente a questão do volume e intensidade, certo?
Quanto mais longe, mais jejum eu posso fazer. Treinamento de jejum de baixa intensidade. Quanto mais perto, menos jejum. Por quê? Porque vai aumentar... Intensidade. Exatamente, vai aumentar a intensidade. Me dá um número. Quanto é menos, quanto é mais? Geralmente, o estudo que eu falei a você com maratonistas olímpicos foi feito com 5 dias de jejum. Não quer dizer que eles comiam menos carboidrato, não. Eles comiam o carboidrato no decorrer do dia. Apenas ao treinamento que eles saíam de manhã para correr em jejum, certo? Sim. E o resto das refeições tinha carboidrato. E isso é positivo também. No primeiro mês foi feito 5 treinamentos de jejum durante a semana. No segundo mês já caiu para 3. E no mês que antecedia a competição, que a intensidade subiu, aí foi reduzida a quantidade de treinamento em jejum. Para uma? Para 1, para 2, para 1, e foi caindo, né? Ó, isso aqui foi a primeira semana. Eu tenho isso aqui diariamente, que eu vou mostrar diariamente, de cada treino, diário também, e tenho da semana toda, que ele está me dando da semana toda. Nessa semana toda aqui, ele treinou 9 horas de treino. Das 9 horas, 57 minutos foi de zona vermelha para norte, certo? E a gente tem aqui 1 hora e 43 de treinamento condicionante, que também não é fácil, certo? Mas não é aquela zona extrema. E outras zonas, ó. Cada dia, aqui eu tenho segunda, tenho a terça, a quarta-feira foi um off, parece que tinha aqui um médico, a quinta-feira treino, sexta e o dia do sparring. Aí veio, ó, segunda semana, observa como vai modificando o gráfico, ó. Segunda semana, outra semana, certo? Aí vai aqui, ó, aqui eu tive 10 horas de novo de treino, só que, ó, a intensidade caiu um pouquinho mais, porque eu aumentei um pouco o volume. Ó, e é cada dia de treino que ele fez. Teve treino aqui que não teve nem zona intensa, não treino de recuperação. Nós temos 2 sistemas aqui o gráfico. Nós temos 2 sistemas, né? Um sistema de fuga e um sistema de recuperação. Isso nos acompanha desde a pré-história. A resposta para o sistema de fuga é o aumento da adrenalina, diminuição da sudorese, dilatação da pupila. Então, tudo pronto para você correr, fugir ou lutar. E o de recuperação é o de digestão e recuperação, que é o contrário. A diurese é facilitada, certo? Existe uma redução da frequência cardíaca. Então, basicamente, um é o oposto do outro, sabe? Então, nós usamos a variabilidade da frequência cardíaca para determinar se o cara, de fato, está recuperado. Quando o cara chega no nível do Borrachinha, do Patrício, por exemplo, que tem o camp dele, então, assim, todos aqueles treinos que eu mostrei aqui, eu não falei que tudo é adaptado semanalmente, variável, tudo depende da sua recuperação. Então, já aconteceu lá no Arizona, por exemplo, eu quero o sparring na parte da manhã. Patrício não tinha acordado bem recuperado. O que foi feito? Cancela o sparring da manhã, bota para a parte da tarde. Coma aí um pouco mais de carboidrato, dorme depois do almoço. Faz o teste de novo, 100%. Descansa e vai. Porque aí o que importa é o treino com qualidade. Na verdade, todos os mecanismos que tem aí que você está falando, todos os treinamentos saem de qualidade. Sim. E com mais segurança, né? Exatamente. Para o atleta e para o treinador. Exato. A ideia é essa. É sempre os treinos terem a qualidade que o técnico quer. Certo? Assim, que deve ser naquele momento. Só que para que aquilo funcione, existe toda uma ferramenta que ela sincroniza. Alimentação, suplemento, descanso, entendeu? Tudo isso. Nada mais nem a menos. Se falhar alguma coisa, vai quebrar em outro ponto. Certo? Aí, ó, vindo para aqui ainda, deixa eu voltar para cá. Quantas vezes você faz isso todo dia? Quando começa o camp, para valer, é feito todos os dias. Porque, por exemplo, se você tiver dias sucessivos do programa me mostrando baixa recuperação, indica que alguma coisa está errada, que você está próximo de entrar em overtraining. Ou é alguma coisa, se não for um overtraining, pode ser uma queda do sistema imunológico, que você pode estar próximo de ficar com resfriado, com a crise de garganta, com alguma doença. Ele mostra isso, certo? Não, só um detalhe, se você me deixar à vontade. Como é que você calcula, por exemplo, o atleta começa, igual você falou, com maior volume, 1 hora, 1 hora e meia de treino e baixa intensidade, o início do camp, para fazer a adaptação. Estou colocando um tempo só de exemplo. Aí vai aumentando a capacidade, você vai conseguindo aumentar a intensidade e você automaticamente vai diminuindo o volume. Só que aí o atleta vai desenvolvendo aquela capacidade de manter a intensidade por maior tempo. Como você classifica um tempo máximo? Por exemplo,
Ó, não pode passar por sessão de treino de tantas horas, mesmo que ele consiga render. Imagina que ele consiga fazer 20 rounds de alta intensidade. Como é que você determina o máximo? É aquela coisa, por exemplo, antigamente era muito comum, vou dar aqui o exemplo também do Pezão, né? Pezão, eu fiz um trabalho com ele também. Então, o que acontecia? Nós temos, isso vem dos esportes olímpicos, certo? Então, nós temos o seu tempo de luta, né? Você luta por 5 rounds de 5 minutos. 25 minutos de luta você vai lutar. Então, assim, por que eu vou botar você para fazer 10 rounds? É como pegar um maratonista e botar para ele treinar no treino, correndo 2 maratonas. Não tem necessidade. Se eu tenho um treino com alta qualidade, dentro do tempo de luta que eu quero, é suficiente. Então, assim, isso nós controlamos. Mesmo que você se mostre capaz de fazer muito mais, é feito o controle para evitar o excesso. Dá pra ver se eu entendi. No máximo, num dia de máxima intensidade, você trabalha no máximo em 25 minutos na zona vermelha, na fight zone. Até consegue ser um pouco mais. Até 6 rounds de 6 minutos dá pra fazer. Até 35 minutos, Sim, falar. sim. Eu não aplico, tipo, o dobro do tempo de um pouco a mais. Um pouco a mais que é suficiente. Só para gerar o ganho do volume. Lembrando que o objetivo é quando aquele volume cair, você vai estar adaptado para conseguir lutar com mais intensidade por mais tempo. O que determina o campeão é a capacidade dele de se adaptar a esse tipo de fadiga específica. Isso que determina. Ele continua cansado, mas ele continua rendendo, ele continua lutando. Aí não dá aquela... Exatamente. No próprio físico também, aí onde entra a questão do físico, certo? Meu foco não é, durante o físico, melhorar a sua capacidade física para luta. Não é assim diretamente, certo? Diretamente é o sparring. Aquilo ali é o dia que o cara tem que chegar lá 100% para fazer o máximo. Mas no físico, quando eu estou na fase de base que os meninos estão agora, tempo de bike de 3, 4 minutos, de zona alta, nós temos os testes, né? Os testes que nós fazemos, que verificamos os níveis que ele chega, e a partir dali eu vou brigar para que ele atinja aquilo que eu quero. Eu vejo que os professores têm no celular o horário e cores. Sim. Pronto. Pelas cores... Da semana, o que vai ser, quantos tempos são, quantos rounds são, o nível de... Exato. Todo mundo tem. Todo mundo sabe utilizar, entendeu? Entendeu como é que é o sistema? Entendi. Então, só a última pergunta, no treino físico, no início, não no último mês, mas faltando 3 meses para luta, 2 meses para luta na base. O senhor também faz aquele tal de a transferência de força para o gesto específico? Por exemplo, o cara faz aqui o supino. Só lá no específico, no pré-competitivo. No pré-competitivo. Sim. 3 meses aí. Só que a minha transferência eu não preciso fazer. Às vezes eu faço com movimento de luta. Saco de pancada? Não, mas a maioria das vezes eu opto por não fazer o movimento de luta. Isso aí chama-se potenciação pós-ativação, certo? Eu faço, por exemplo, um agachamento pesado, com saltos pliométricos. Eu faço um supino pesado com pliometria de flexão, por exemplo. Então, é uma maneira de treinar também a especificidade. A grande maioria da quantidade de treinos são feitos visando força, potência e velocidade. E aquilo vai se transferir para o esporte específico. Isso é um pensamento dos maiores técnicos do mundo, né? Entendeu? Uma aula, né? Mas olha, isso aqui é de uma aula que eu dou na universidade, mas vou adiantar aqui para você ver. O que a gente faz aqui na... Vamos sair com o diploma aqui, né? Workshop desse cara, isso. Deixa eu adiantar aqui. O que a gente faz com o atleta quase sempre? Aqui é muito comum, certo? O atleta quase sempre ele chega se preocupado com isso aqui, ó, com a pirâmide invertida. Por quê? Ele se preocupa com isso, ó, com o suplemento. Na realidade, a pirâmide é o contrário, ela deve vir para aqui, ó. Eu tenho que recuperar o balanço da alimentação do atleta, é fundamental. Nenhum suplemento substitui nenhum tipo de alimento. 96,7. Qual é a tua categoria, baixinho? Médio, até 84, 400. Só para bater esse peso ou não? Não. Do jeito que tá aqui, tá tranquilo demais. O peso tá bom pra caramba. Não, o peso tá bom. Depende de como ele esteja, aí tá de boa. Depende. A cara como tá. Esse homem com 100 e poucos quilos, meu amigo. Jesus Cristo. Eu vim da cirurgia, né? Aí eu cheguei pra luta mais recente com 107. Porra, mas não é conhecido. Aí tá ótimo. 9 quilos. Vou ficar aqui assim. Dá pra mim? Isso. Agora tá de boa, tá magro, o rosto tá fino, tá tudo tranquilo. Só que se deu uma apertada nele aí, semana que vem ele bate o peso. Bate. Pagou.
O peso tá Só bom. preocupar em treinar. É só treinar. Isso. Faz força agora, por dentro, né? Faz força. Cheguei a fazer quase igual o grupo de ciclista aí, de maratonista, aí ficar o mês todo treinando de jejum. Para ver se baixa. Pra ver se baixa. Só guerra, Vadão. Tá doido. O cara fala assim aí, velho. Comeu? Não, nada. Jejum. Vamos, Todo esparra, dia de manhã porrada. E o peso do cinto não tem a tolerância, né? Ainda é mais. Ainda batemos 700 abaixo. Bateu 700 Dá abaixo. caralho. Um e pouco abaixo do que normalmente bateu. Eu suando igual um condenado, desgraçado. Você vê, é até bom também controlar para não bater tão abaixo. Porque, tipo, o seguinte, você bateu ali, você chegou a fazer a verificação de peso de tempos em tempos na balança? A balança do seu quarto. Durante a seu perda quarto. de peso? Sim. Sim, a questão é que eu entrei na banheira, eu tava suando tanto que eu fiquei lá 10 minutos. Aí eu saí dela, quando eu saí dela eu pesei, não foi 700, não foi os 300 abaixo. Daqui tem o punho esquerdo. Pode deixar o pé paralelo, isso, o peso distribuído. Tá bem que o pessoal tem um médico amigo da gente para fazer os testes. Deixa o braço solto, né, do corpo, solto aqui mesmo, isso. Isso é percentual de gordura, né, doutor? É. Você acha que está com quantos por cento? Deixa eu ver. Aqui tô com 7. 9. 9? Exato. Uma bipedância. Você está, teoricamente, ó, com 63 quilos de água corporal, tá? Teoricamente, seu limite seria 62, então isso é muito bom. Você consegue bater peso muito tranquilo, porque você é um cara que tem grande quantidade de massa muscular e água e músculo significa água, né? Ele hidratado. De gordura corporal, você tem 8,330 kg, equivale a 8%,6 pela bioimpedância, certo? Teoricamente, uma taxa metabólica basal do borracha é 2.000 calorias. Então, sua dieta seria feita com 2.000 mais o gasto de cada dia que você teria em cada treino, certo? Então, basicamente é isso. Beleza? Beleza. Deu para tirar as dúvidas? Poxa, demais. Acho que tanto nós aqui, os treinadores... Não, é só uma ideia, assim, sabe? De como é que é feito, para que vocês percebam como é que é feito. Da importância de ter uma equipe que vai trabalhar em sincronia para a performance do Fica mais fácil para todo mundo, né? Esse sistema aqui, esse método de treinamento aqui já foi bastante testado, né? A gente já tem bastante atleta que passou por eles, muita gente, inclusive fora do Brasil até, que a gente manda as informações, os treinos, né? Não é o... Mas ele foi bastante testado e já foi comprovado de fato que funciona. Não é que o método não é meu, ele está por aí, só que eu juntei as ferramentas, né? Juntei as ferramentas e aprendi a ler os resultados. Muita experiência, né, Chico? Tem quanto tempo você está na área já, Chicão? De lutas, comecei com 8 anos de idade. Né? Chicão é o apelido que a gente chama, que é o Dr. Francisco Freitas, aqui no consultório dele, recebendo a gente. Obrigado de coração, viu, meu irmão? Tamo junto, né, Sabe irmão? tudo. Isso aí. Aprendemos muito, hein, Badola? Hein, Lucas? Bastante. Hein, Roberto? Eu tenho aula toda semana, eu tô colado Você pra ter aula. Você já está Toda semana frequente, é o aluno mais frequente por aí, doutor? Toda semana ele tem aula, já foi reprovado umas 4 vezes. Pô, já tá de repetência aí, né? aprendendo, né? Muito Luta, bom, cara, foi aprendi por 8 anos de muito. idade. Jiu-jitsu eu sou preta 5º grau agora, né? Lutou com o Minotauro, pra quem não sabe. E ganhou, né? De kimono. E ganhou? Ganhei. Ih, ganhou ainda. Copa Recife em Ganhou Alta com Astral. chefe. Copa Recife em Alta Astral. Nas duas? Não, foi um lá e um uma. aqui. Ah, entendi. Também ele me ganhou, né? Ah, Ele me deu uma chave de pé aí. Não, mas posso aí, quebrar. mas isso não conta não. Esquece, né? Fala só a parte que ganhou.